Fala pessoal, Zota Capital aqui trazendo mais um diário de trades. Bom, hoje sexta-feira eu não consegui operar direito. Fiz uma coisa que eu falei que eu não ia fazer, que era operar durante quando eu não tivesse 100% focado no PC, operar pelo celular, por aí vai. Bom, foi só ferro. Bom, tomei mais uma chulapada aqui, 267. Só loss. E bom, vou começar pelo índice, depois pelo dólar e depois eu finalizo aí mostrando meu relatório de performance. Bom, já deixa o like, se inscreve, bora. Bom, começando aqui no índice, galera. O índice abriu aqui um gap na, aqui acima da média móvel de 9 de 20. O que eu fiz foi tentar projetar esse pivô aqui que eu gosto de fazer. Vi que ele abriu exatamente no terceiro alvo. E bom, já tinha cumprido todos os alvos aqui desse pivô, então o que é esperar ele chegar nas médias e continuar, porque não tem mais nada aqui. Mas como ele abriu em gap, dava para fazer um setup de VWAP aqui, que foi o que eu acabei tentando. E bom, aqui no setup de VWAP, o índice fez certinho, abriu aqui, testou a VWAP, acabei comprando aqui, entrando, projetando esse pivôzinho aqui, só que nota que eu sequelei, cara. Eu entrei aqui lembrei o que aconteceu. Ele acabou atingindo os alvos, só que eu entrei um pouco precoce, eu não esperei, foi a mesma coisa no dólar, no índice também. Eu entrei e logo após eu entrar aqui, o índice já veio, voltou a testar novamente o VWAP, depois ele cumpriu os alvos. Então acabou que eu fui estopado aqui no índice, mas tá bom, faz parte, foi tipo cento, foi 150 pontos mais ou menos, enfim, bora pra lá. Mas quem entrou no setup de VWAP pelos 5 minutos também, ou deixasse, teria sido estopado, por isso que é bom entrar nos 2 minutos. Bom, depois disso o índice veio corrigindo até aqui nas médias, e quando ele estava vindo aqui, que ele começou a testar VWAP, ele formou esse pivôzinho aqui, eu falei, poxa, eu vou fazer mais uma compra aqui, antecipado, porque se ele rompesse esse pivôzinho aqui, ele estava ativando compra, e bom, acabou que ele não findou o movimento, tava muito exaustivo, estava fazendo para alta, então acabei tomando mais um stop aqui de 150, de cento e poucos pontos. Bom, depois disso o índice lateralizou aqui, encostou nas médias e é aquele negócio, cara. Como eu não estava conseguindo operar aqui por causa que eu não estava na frente do PC direto, eu não consegui ver essa operação, não peguei. Então acabou que o índice fez o rompimento aqui nessa barra, aqui já fez o pullback mesmo, então a entrada já se dava aqui nessa barra e que acabou atingindo o primeiro alvo e segundo alvo. Então essa aqui para mim foi a operação do dia, que deu 700 pontos. Depois disso eu falei, nada se fazer no índice agora, é só esperar. E bom, no momento que ele perdeu o fundo aqui, ele ativou aqui esse espelhamento aqui, esse espelhamentozinho. E bom, a entrada aqui, como já tinha, ele fez um pullbackzinho aqui, então a entrada se daria na perda do candle 22. Então depois disso ele foi aqui testando a VWAP, média móvel de 20, então aqui já dá para ver aquele pivô de baixa sendo formado, só que precisava perder o candle 22 aqui para estar confirmando. Eu até tentei fazer uma venda antecipada aqui, só que nesse momento estava passando a média móvel de 50 aqui no 2 minutos, então e também por causa de como o candle fechou no 5, eu fechei a operação. E bom, acabou que reverteu e o índice revertendo aqui nessa situação, basicamente você traça um range aqui
e não opera aqui, enquanto que ele não romper para nenhum lado, cara, porque começa a ficar arriscado você operar aqui nesse meio, porque ele vai para um lado, vai para um outro, e bom, você não sabe o direito para onde que ele vai. Então, o certo era traçar um range, só que aí depois que eu cheguei de tarde, porra, cheguei aqui, falei, tava com prejuízo no índice, o índice tinha passado para baixo, ele começou a querer romper esse pivô aqui de baixa, então eu falei, olha que lindo, passou para de baixo, média móvel de 20, média móvel de 9, tudo alinhado, esse pivôzinho aqui lindo, pronto. Aqui nessa primeira barra eu vendi e aí fez um giftzinho e aí foi a hora que eu peguei que eu falei, porra, eu vou meter mais 3 contratos aqui. O stop tava de 200 e poucos pontos. Eu falei, cara, 200 e poucos pontos de stop tranquilíssimo de pegar. Só que aí ele fez esse candle aqui de rejeição, quase chegou a bater no meu alvo e aí eu fui stopado. E aqui nesse stop aqui eu tomei 250 pontos mais ou menos, que foi tudo, e acabei tomando R$ 150 de stop, que eu estava com o financeiro dentro do gerenciamento de risco, que eu estava com menos 80, certo era eu não operar, ou então operar fora desse range, mas enfim, foi isso. Bom, depois dessa operação falei, o índice tem que perder essa mínima, mas o certo era tracejar toda essa região aqui, fazer exatamente isso aqui, ó. Tuf. E não operar enquanto o índice não romper essa região aqui, que foi o que, que ele ficou. Ele ficou lateralizado até que, se você for ver aqui atrás, que era uma coisa que eu tinha visto, só que eu falei, não, pelo menos o primeiro alvo vai bater, foi que justamente o índice cravou exatamente no 100% aqui desse pivô. Então eu falei, não, velho, minimamente essa parada vai, cara. Vai vir aqui no primeiro alvo, vou pegar aqui, tava dando, eu ia tirar todo o meu loss no meu dia, foi o erro, a ganância. E bom, não foi, até atingi o terceiro alvo aqui, cravado, mas o certo era eu ter esperado. E bom, depois disso, o índice finalmente rompeu essa região aqui, acabou armando um pivôzinho de um pullbackzinho aqui de pós-rompimento, só que o certo é você entrar aqui abaixo quando perdeu o candle 97 na violação, mas tinha essa média móvel de 200 que acabou fazendo preço e aqui o índice conseguiu romper, mas eu falei, porra, sexta-feira, 5h30, o que que a gente vai fazer, né, velho? Nada, nada, acabou o dia aí. Bom, tem alvos aqui para baixo que foram traçados. E bom, é, é isso do índice. Operei pessimamente porque eu perdi o primeiro movimento do dia. Eu não estava 100% na frente, então provavelmente se eu tivesse na frente do PC eu teria pegado esse movimento. Mas faz parte. E bom, para o dólar abriu aqui, mesma coisa do índice, um gap fora da média móvel de 20 a de 200, que dá o setup de VWAP. E bom, aqui no dólar eu acabei sendo precoce. Eu não. Eu esperei o dólar encostar aqui, mas encostou por volatilidade na VWAP. Vai ser a última vez que eu deixo isso acontecer. Agora eu perco o movimento, mas não tomo stop, velho. Porque esse stop me machucou bastante, de 7 pontos, que eu estava muito confiante. Depois mais dois no índice, ficando com menos 100 negativo. Depois mais um stop de 150, fechando com quase 250. Bom, foi isso, mas aqui o certo era eu ter esperado aqui, testar realmente na VWAP, depois romper o topo. E, bom, depois que porque ele entrou aqui, ele já tinha rompido, ele estava aqui, a VWAP encostou por volatilidade, ele rompeu o topo e voltou a testar. E aí, quando ele testou, foi estopado, ele veio aqui embaixo, depois fez. E, bom, ele quase chegou a estopar aqui, mas acabou atingindo aqui os alvos, até terceiro alvo aqui de FIBO, então se eu não tivesse sido precoce eu já teria saído no dia com 16 pontos, já estaria felizão. E bom, depois que o dólar atingiu aqui o setup de VWAP, o que a gente faz é basicamente
tinha visto a operação aí, que é o pior que mata o caboclo, né? Porque eu vi a operação aqui nos 2 minutos, depois que montou um pivô aqui, nos 5 minutos, aqui um pullback escondido, e eu falei, cara, vou entrar, só que minha internet caiu. Aí na hora que eu fui ver já tava no primeiro alvo, então não adiantava nada. É, enfim, aprendizados, para nunca mais operar assim. Bom, o dólar chegou até ali na média móvel de 20, saiu o payroll, fez um balanço. Uma parada bacana do payroll é justamente que eu estou começando a estudar, que é colocar stops em pontos de cobertura e deixar um ponto, por exemplo, aqui, colocar uma ordem aqui, a VAC, claro que muito risco, e tipo, deixar 5 pontos para cima, ou então nesse topo aqui, dar uma resistência, num suporte, num fundo, porque o preço tende a testar lá. E bom, depois disso o dólar foi voltando e no momento que ele perdeu o Candle 1, ele ativa esse espelhamento aqui para baixo. E bom, como é um espelhamento bem grandão, você entra aqui na perda do Candle 10, eu espero um pullback aqui. Mas acabou que ele nem deu pullback, o pullback veio aqui agora nesse gift. E bom, o certo é você esperar aqui, entra nesse gift, na perda e projeta o próprio gift mesmo. Que deu o primeiro e segundo alvo, atingindo aqui, finalmente atingiu aqui o primeiro alvo desse espelhamento. E essa foi a operação no dólar aqui. Depois disso, o preço tentou vir para baixo, aqui correção na média móvel de 8 aqui. Só que o preço não fechou direito, eu até tentei entrar antecipado para buscar o segundo alvo, mas aí eu falei, poxa, ficou estranho e eu saí da operação. Bom, acabou que a operação não rendeu, foi corrigindo até na média móvel de 20. E bom, no momento que ele perdeu aqui o Q no 16, ele ativava uma venda aqui com stop aqui no Candle 22, era um stop caro. Bom, depois disso ele pivotou aqui na média móvel aqui de 20 e e quando ele perde o Candle 26 aqui, ele ativa um pivô que foi ativado aqui. E no momento que ele ativa esse pivô aqui, esse pullbackzinho, você traz seu stop daqui para esse fundo. E se você não entrou aqui no rompimento, você entra aqui na perda do Candle 37. E bom, esperando aqui, rompeu o Candle 37, o dólar aqui, ele frustrou o movimento e acabou montando um pivôzinho aqui de alta. Então, para quem estava com stop aqui, já era bom ter saído aqui, por causa desse movimento aqui, frustrando. E bom, depois disso o dólar começou a alternar aqui na média móvel de 20. Então, se você for olhar para trás, já que a gente estava na expectativa de venda, de venda, de venda, e aí não foi e ficou lateralizado, bravando aqui nesse primeiro alvo, dá aquele setup de alternância na média móvel de 20, que fechou, ele estava aqui fora, fechou dentro, fechou fora, fechou dentro novamente, agora você só espera um pivô de alta. Formou aqui no Candle 13 aqui, lá no Candle 47. Então ele tinha que basicamente romper aqui o 47, dava para entrar por violação, para ele fazer o pivô de alta. Só que aí não formou ainda, então você continua puxando para baixo e espera ver se ele vai romper lá. E bom, o dólar continuou lateralizando e aqui ele descaracterizou o movimento, passando para baixo. Então, basicamente, o que você faz aqui é a mesma coisa que eu fiz no índice. É você pegar e passar um retângulo aqui em toda essa região, que você não vai operar porque o mercado está indefinido. E bom, depois disso, como eu já estava no loss, tomei aquele loss no índice, lindo, maravilhoso, eu insisti em operar aqui no range, só que aí eu vi que o dólar queria fazer a perda desse pivô aqui de baixo, aí a mesma coisa que eu vi no índice, só que aí eu não ia cometer o mesmo erro, principalmente por o dólar ser mais técnico.
Então, por exemplo, aqui ele passou para baixo, aquele mesmo raciocínio do índice, então o que que eu falei? Porra, pivôzinho de baixo aqui. E falei, vai embora. E depois disso ele ativa, perdendo o que no 37 é que ele ativa todo esse pivô para baixo. Mas aí eu falei, porra, tá dentro desse range, não vou, não vou operar, já tomei ferro no índice, não tem porquê, já são tipo 2 horas da tarde, sexta-feira, apesar de eu estar vendo que sexta-feira tá sendo um horário bom, mas não foi, cara. Faz parte, o dólar frustrou o movimento, mas continuou mantendo essa bandeira aqui e aqui no momento ele perde essa bandeira aqui e bom, dava para entrar aqui na bandeira, você até podia entrar aqui antecipado, só que era um no risco, então o certo é você entrar aqui com seu stop aqui em cima para poder levar para baixo. Então o alvo dessa o alvo dessa bandeira é justamente você projetar essa pernada aqui, projeta da onde que rompeu. Então justamente acabou batendo aqui o primeiro alvo, cravado aqui, onde que fechou. Bom, depois disso o dólar ele acabou atingindo aqui o segundo alvo e rompendo aqui o candle 37, abrindo espaço para esse range. Aqui e aqui ele fez um inside bar, que eu caracterizei como um pullbackzinho aqui, quando ele perdesse essa mínima aqui. Só que aí ele veio, perdeu a mínima. Eu falei, porra, vou ser estopado aqui, velho. Meu pullback tava aqui em cima. E bom, na hora que ele veio aqui, eu falei, porra, velho, tô cagado, tô na merda, já errei a operação, não vou fazer mais nada aqui. Eu tinha projetado esse gift aqui. E bom, acabou que eu me ferrei, não obedeci meu setup, não confiei, e acabou atingindo aqui o alvo de 100% de 4,5 pontos. E eu saí com mais um loss aqui de 3,5, fechando com menos 9 pontos aqui no dólar. Bom, depois disso o dólar voltou para esse range e rompeu o máximo. E bom, aí ele começou a armar um pivôzinho, só que aqui eu já não tô mais, já nem tava mais olhando. Aqui você podia entrar pela violação aqui do candle 98 ou então do candle 102. Bom, ele deu esse giftzinho aqui e bom, basicamente é só você entrar quando ele rompeu o 103. E, bom, rompendo o 103 ele foi atingir o primeiro alvo. E com isso a gente terminou o dia. Foi um dia bem chatinho de operar, confesso. Tomei muito ferro, mas principalmente porque eu não estava na frente do PC. Se eu tivesse, com certeza teria operado muito melhor e saído no game. E bom, mais um dia rompendo GR, operando mal. E bom, faz parte, né? Mas segunda-feira tem mais, vou tentar operar na segunda. Mas segunda-feira eu não consigo ficar na frente do PC. Mas enfim, vamos deixar aqui, marcado aqui, eu vou ampliando. E bom, esse aqui foi o meu relatório de performance do dia. Menos 267, prejuízo, 7 operações. E bom, é isso, galera. Se você gostou, deixa o like, se inscreve e até a próxima. Valeu!